o propósito dessas lives é exatamente ajudar você a passar melhor, com mais confiança e que você possa ajudar sua família também a passar por esses momentos, né? A ideia é que a gente possa juntos trabalharmos uma melhor maneira para que possamos ter sucesso e ter uma melhor preparação nesse processo de imigração. E, na verdade, nós vamos estar falando aqui da resiliência psicológica, que serve não somente para a imigração, né? Desafios a gente tem em todos os momentos da vida, né? Ou seja, sempre tem algum desafio aqui e ali. Na verdade, aqui a ideia é tirar dúvidas que às vezes as pessoas têm de como se preparar melhor, tirar dúvidas de como ajudar os filhos a estarem melhor preparados nesse momento, ajudar a si mesmo, né? Às vezes estão imigrando como casal, entende? Então, tudo isso é importante a gente... Quanto mais a gente entende, melhor prepara, melhor a experiência. Então, a ideia aqui é que você tenha uma experiência agradável e que mesmo diante dos desafios, você consiga seguir adiante, realizar os seus sonhos e ajudar seus filhos também, né? E depois, se a sua ideia é voltar para o Brasil, voltar para o país, você vai contribuir muito melhor, porque você teve uma experiência, passou por ela, e você pode contribuir de uma forma bem positiva com essa nova experiência para o crescimento do nosso país, né? A ideia é essa, quanto mais a gente tem conhecimento, quanto mais estamos preparados, mais nós podemos compartilhar aquilo que aprendemos. Então, hoje, nós vamos estar falando como você pode ser o agente da sua própria adaptação no processo de imigração. É isso mesmo. Como você pode ser o agente da sua própria adaptação no processo de imigração? Nós vamos falar aqui com um casal e, primeiramente, só quero lembrar a vocês sobre... depois que eu fui contactado no ano de... eu estou há 3 anos aqui na Nova Zelândia, né? E no decorrer desse tempo, eu fui contactado por várias pessoas, principalmente casais, que migraram, principalmente do Brasil, para a Europa, Estados Unidos, Nova Zelândia e Canadá. E eu comecei a perceber um padrão nos desafios que eles comentavam que estavam tendo quando estavam nesse processo de adaptação, principalmente, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma pesquisa. Primeiro, eu comecei a estudar pesquisas que já existiam para saber se esses desafios eram comuns, ok? Depois disso, eu resolvi fazer a minha própria pesquisa, principalmente focando... eu escolhi 3 países que os brasileiros migram muito: Estados Unidos, Canadá e aqui para a Nova Zelândia, porque também estou aqui, tenho a minha própria experiência. E aí eu apliquei com brasileiros e depois, para fazer um comparativo, eu também contactei outros asiáticos, fiz com asiáticos e também para fazer esse comparativo com outras pessoas que vieram de outros países da América Latina. Como, por exemplo, conheci pessoas da Colômbia, do Chile, Argentina, e com isso eu pude ter uma visão mais ampliada o que acontecia e se havia essas diferenças, por exemplo, entre asiáticos, entre os latino-americanos. E é interessante, há algumas diferenças, não é? Então, eu vou ter uma série de 3 lives. Essa é a primeira, que eu vou falar sobre esse processo de imigração. Se bem que eu já tenho uma que eu falo 7 passos, né? Mas foi rápida. Ela tem uns 20 minutos. Se vocês quiserem, tá no meu canal no YouTube e tá também na minha página aqui do Face e também na página, tá no Instagram.
Vocês podem verificar isso, né? Mas, complementando, eu fiz a pesquisa e depois que eu fiz a pesquisa, eu percebi, eu fui bem profundamente olhando os desafios emocionais do processo de imigração e outros desafios. E aí, a ideia hoje é termos esse casal que vai nos ajudar aí compartilhando a experiência deles para que outras pessoas possam ver como foi a preparação deles, como foi o processo de adaptação, o processo de decisão. Então, depois da pesquisa, eu concluí aí que teriam 7 fases. Só explicando que fase não significa que todas as pessoas vão passar o mesmo tempo nessas fases, mas que todos, se decidirem ficar até o fim, passarão por essas 7 fases. Mas tem alguns que podem parar em uma das fases ou, de repente, voltar para o país, porque a ideia dele era somente estudar, se profissionalizar e voltar. Não quer dizer que ele não concluiu a meta dele. Porque, na verdade, é o seguinte, os 7 passos, ele vai até o final para pessoas que tomam a decisão, por exemplo, de ficar no país e se estabelecer. É o último passo. Por exemplo, o primeiro passo é a preparação. Tudo que acontece antes de você chegar no país é a preparação. Depois que você chega no país, aí você tem a fase de encantamento. É a fase de namoro, em que tudo você está achando novo, é tudo muito bonito, maravilhoso, você se diverte, você começa a ver aquelas coisas que você não tinha no seu país, algumas coisas da área da tecnologia. Eu vou dar um exemplo aqui, tem algo que é um pouco diferente de somente a natureza, porque a natureza realmente é muito linda aqui. Mas uma coisa que todo mundo iria gostar é, por exemplo, eu comprei um carro. E a pessoa passou o carro, ele entrou na internet e imediatamente mudou do nome dele para o meu nome. Eu fui no correio, paguei, eu acho que $30. Pronto, o carro já estava no meu nome, eu já estava com... E aqui a gente não usa documento, é simplesmente um código de barra que você coloca no carro. O carro já estava transferido para o meu nome, eu já era o dono e acabou. Simples assim. Então, essas coisas são a fase de encantamento, né? Ou seja, você vê lugares bonitos que você pode aproveitar e você começa a ver aquilo, algumas coisas da área da tecnologia que você tem acesso, que você não tinha, enfim. O segundo passo, ou a fase, é encantamento. Aí a terceira é quando passa essa fase, você entra, desculpe, no processo de adaptação. E aí onde vem o quê? As comparações de um país com o outro. É como quando você começa a perceber, por exemplo, a saudade da sua família aumenta, e dos seus amigos, a distância começa... Aí é que começa a mexer com você. E aí você começa a perceber o choque cultural. É nessa fase. Eu estou fazendo só um resumo. Aí você entra na próxima, que é a fase da decisão. Que aí, depois que você comparou, avaliou as diferenças, viu se você aguenta a saudade ou não dos amigos, da família, e se você consegue viver com as diferenças, você está na fase da decisão, que é a quarta. E aí você vai, fico ou não fico? Volto para o meu país, migro para outro país. É essa fase. A quinta, se você decide ficar, é a solidificação. Você decidiu, vai ficar? Você começa a solidificar. Aí você começa talvez já terminou de estudar, começa a ter um visto de trabalho agora, não um visto só part-time, que pode trabalhar um período e estudar outro. Começa a solidificar. E aí vem a próxima fase, que é a permanência. Pájaro chegou, bem-vinda. Que aí a sexta fase é a permanência, que você vai ficando, talvez já muda de visto, de repente consegue um visto de residência, e a próxima é o estabelecimento, se você vai ficar no país, que você aí já se torna um cidadão, ou tem um visto de residência permanente, dependendo do país que você está. Caso contrário, você vai passar pela fase, vamos dizer, preparação, antes de ir para o país, quer dizer, depois o encantamento, adaptação, e a fase da decisão, pode ser que você decida voltar para o país, porque terminou de estudar, teve a experiência profissional, decidiu voltar. Entende? Então, pode ficar por aí.
isso não significa que você não teve êxito, porque o seu propósito não era ficar. Seu propósito era ter uma experiência fora, aprender o idioma e estudar e depois contribuir com o seu país. Então, dependendo do seu propósito, você para aí. Senão, você continua. Então, tá? Eu acredito que os nossos convidados já estão aí. Vamos, se os nossos convidados já estiverem por aqui, por favor, vocês podem agora entrar na nossa live e vamos começar aí o nosso bate-papo. 1, 2, 3, já! Opa! O casal bonito aí na tela. Somos nós. São vocês, Ronaldo e Carol. Onde é que vocês estão, meus filhos? Estamos na Espanha. Na Espanha. São verdadeiros nômades. Pensa que eles estão nos Estados Unidos, estão no Brasil. Quando pensa que está no Brasil, já estão na Espanha. Daqui a pouco vocês estão aonde? No Caribe. Mas bem-vindos. O próximo destino é Nova Zelândia. Opa! Agora a coisa melhorou, hein? Tá certo. Muito bom. Então, meus amigos, eu quero fazê-los bem-vindos e pedir para vocês aí se apresentarem. Eu sei que tem pessoas que conhecem vocês, né? Mas podem ser também que tenham outros que não conheçam. Mas, de qualquer forma, introduzam-se. Aí, podem se apresentar, né? Primeiras mulheres. Ladies first. Ladies, yes. Então, me chamo Carol, Caroline, mas todo mundo me conhece por Carol. Não precisa falar a idade, não, né? Não precisa não. Você é jovem, mas não precisa. Atualmente estamos vivendo aqui na Espanha, tem 6 meses. E nós moramos nos Estados Unidos por 3 anos e meio, mais ou menos. E temos... sou casada com este senhor aqui ao meu lado. Senhor não, este jovem. Um jovem senhor. Um jovem senhor. E temos 2 filhas, a Daiane e a Savana. A Daiane de 9. E a Savana de 1. Completou um ano esse mês. Isso. E somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, para quem não conhece. Perfeito. E que mais que eu posso dizer? Tu falou, nós somos de Manaus. Nós somos de Manaus e estamos por aí, rodando o mundo. Rodando o mundo. É bom que vocês agora vão ter bastante experiência para compartilhar com todo mundo aqui. Sim, e vai ser um momento muito especial para as pessoas aí que pensam, né? E aí, depois da Covid-19, quando abrirem as fronteiras, eu fico imaginando aqui, nós estamos aí numa preparação, que querem ter essa experiência. Só lembrando, Carol, como eu falei, e Ronaldo, eu falei no início sobre as 7 fases que eu cheguei por causa dessa experiência da pesquisa que eu fiz, né? Vocês, por exemplo, foram uns dos que me contactaram, além de vocês, vários outros. Eu também fiz essas entrevistas com vocês antes, pesquisa, e vocês também me abriram esse caminho para que eu tivesse outras experiências, né? Ótimo. Então, falando nisso, eu expliquei aqui inicialmente que são 7 fases, porém, essas 7 fases somente se você fica no país, se estabelece, que algumas pessoas até ganham cidadania e permanecem lá. E depois voltam para o Brasil, ou outro país que eles migraram, para visitar, ver os amigos, mas eles se estabeleceram. No caso de vocês, vocês foram até uma certa fase, como eu expliquei, e decidiram ter uma outra experiência. Como eu disse antes, isso não significa que não foi sucesso ou que foi sucesso. O que significa é que vocês têm outros objetivos e esses objetivos se ampliam. Como, por exemplo, rapidamente, vocês desenvolveram o inglês, agora estão desenvolvendo o espanhol e também estão tendo outras experiências. Isso também é válido. Então, para você que está nos ouvindo e assistindo agora essa live, é para entender que essas fases que eu falei, as 7, é para alguém que fica permanentemente no país. Caso contrário, você vai seguir aí até a 4ª fase, que nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, Carol e Ronaldo, vocês podem decidir aí. Pode ter algum momento que eu faça uma pergunta direta ou para um ou para outro,
Mas se eu não falar isso, vocês decidem quem vai responder. Não fique preocupado, tá bom? Qualquer um de vocês aí, fique à vontade. A primeira coisa que eu gostaria de começar, você quer falar, Ronaldo? Desculpa. Eu vou responder as fáceis, as difíceis eu passo para ela. Ah, tá. Você é muito esperto, né? Tá bom então, Carol. Você sabe todas as difíceis. Nós vamos começar pela preparação, né? Tem que ser pelo começo. Ou seja, quando eu falei fase de preparação, é tudo aquilo que você faz antes, desde a decisão, todo o planejamento antes de chegar no país. Essa é a fase de preparação. Porque quando o time entra no campo, você já tem que estar preparado, né? Sim. E o campo é o país. Com vocês agora, fiquem à vontade. Nós sempre tivemos o desejo de morar nos Estados Unidos por um sonho nosso mesmo, né? Porque eu já tinha a domínio do idioma, mas queria aperfeiçoar e também queria me sentir naquele lugar, né? Sabe aquela coisa, aquele sonho de sempre, da sua adolescência, da sua infância, via os filmes e queria ter a sensação de como era estar ali. Então, esse foi um sonho meu. E desde que a gente se casou, meio que o Ronaldo me abraçou nesse sonho também. E aí a gente decidiu juntos realizar um sonho que era meu, que depois acabou também sendo dele. E uma das coisas que a gente sempre fazia era fazer alguma poupança, alguma coisa assim, mas como sempre fomos bem humildes, e aí a gente foi juntando dinheirinho de pouco a pouco. Ao longo dos anos, fazendo uma economia Bem pequenininha. pequenininha mesmo. Depois conseguia um trabalho melhor, conseguia economizar um pouco mais por mês. Até que depois de muitos anos, a gente viu que chegou o momento. Nós tínhamos o recurso financeiro que nós precisávamos para realizar esse sonho. Mas já no meu caso, eu tinha uma meta muito específica. Ir para os Estados Unidos, aprender inglês, se possível estudar em alguma faculdade, fazer algum curso, voltar para o Brasil e conseguir um emprego melhor, sustentar melhor minha família. Então, esse era o meu objetivo. Ele era bem simples e bem claro. Estuda e volta. Perfeito. Uma pergunta. Quanto tempo, mais ou menos, no caso de vocês, né? Por isso que eu falo que outra coisa aqui, que a fase, ela pode levar mais tempo ou menos tempo. Por isso que nós falamos fase, não tempo. Porque, por exemplo, alguém pode passar 1 ano se preparando, porque tomou a decisão ali, outros podem passar 10 anos. Então, nós estamos falando de fase. O que fazer na fase, independente se seja 1 ano, 10 ou 5. É lógico que quem se prepara mais, provavelmente vai ter mais subsídios, né? Às vezes até econômicos, um pouco melhor, porque vai guardar. Mas, de repente, alguém também que decidiu em 1 ano, pode ser que ele já tenha uma condição boa, porque ele já adquiriu, e por isso também ele tomou a decisão. Então, é uma fase. Isso. Nosso Quanto caso tempo? foi aos poucos, mas o que a gente estava economizando era tão pouco que quando a gente disse assim, agora é a hora, não foram os recursos que a gente economizou ao longo do tempo. Na realidade, foi o que nos proporcionou a chegada, foi quando a gente viu que já tinha condições realmente com empregos melhores e tudo. Aí sim, a gente disse, não, agora dá. Entendi. Você conseguiu. Na verdade, as economias iniciais não eram suficientes, Não. mas como você conseguiu um emprego melhor aí no país, no Brasil, né? Isso. Eram simbólicas mesmo. Com isso, você melhorou as suas economias. E aí conseguiu isso. Isso. Só que aí quando chega a hora de... Desculpa, pode falar, presidente. Não, é você. Fica à vontade. Quando nós começamos a fazer a poupança, a guardar o dinheiro, era tão pouco que isso meio que não afetou a nossa ansiedade, assim, o nosso psicológico. Quando a gente viu que tinha o dinheiro suficiente, aí o jogo mudou. A gente já queria estar lá assim no outro dia.
Então, a ansiedade bateu muito forte. É. No nosso caso, foi assim. Entendi, entendi. Ok, muito bom. Então, agora, vamos falar um pouco sobre a fase do encantamento. Então, de acordo com a pesquisa feita, você chega no país, como eu já expliquei antes, e começa aquela fase do namoro, encantado, as coisas novas, né? Aquilo que você não tinha antes, você começa a ter a tecnologia, o acesso a muitas coisas que antes não tinha. Então, eu gostaria que vocês falassem agora sobre um pouco sobre essa fase do encantamento, a fase do namoro. Sim. Eu fiquei super encantada, como eu disse, né? Eu já queria muito ir, eu tinha esse sonho e tudo. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, vislumbrada com tanta facilidade, né? Com tantas coisas que, como já foi dito aí mesmo pelo senhor, praticidade, segurança, sabe? Conforto em vários sentidos. O trânsito, Tudo fluía muito perfeitamente para mim. né? Sem contar com os aspectos naturais, né? Como neve, montanha, coisas que você não está acostumado a ver e de repente fica todo encantado. Então, cada coisinha parecia ali que te encantava. Verdade. Um atendimento, sei lá, tudo. Supermercado. Preço das coisas. Preço dos carros. Então, assim, você vai se encantando com tudo. É verdade. É muita coisa mesmo. O acesso a algumas coisas que, às vezes, no nosso país é mais difícil, começa a ser mais fácil. Isso. Como, por exemplo, ter Isso um carro. Isso daí é pra se uma locomover. avalanche de coisas boas que acontecem, que realmente te fazem ficar apaixonada ou apaixonado por aquele local, por aquele país. Ok. Então, agora, eu gostaria que Ronaldo, se você puder aí, falar alguma coisa para os homens que você acha assim, que seria interessante, e Carol poderia falar alguma coisa para as mulheres na fase do encantamento. Ah, sim. Tá. Essa fase, para o homem principalmente, homem que gosta muito de carro, essas coisas. Então, uma coisa que me encantou muito lá foram o preço dos carros. Então, eu que trabalhei vendendo carro, trabalhei em concessionária, eu sabia que somente quem fosse muito rico, por exemplo, podia ter determinado Sim. tipo de carro. Entendi. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu percebi que aquele mesmo carro que, por exemplo, só empresário bem-sucedido podia ter no Brasil, eu percebi que qualquer pessoa mesmo, independente da profissão, tinha acesso a esse mesmo carro. Então, Perfeito. assim, essas coisas assim deixam a gente meio, poxa, por que no Brasil o preço é 10 vezes mais caro? Tinha coisas assim Entendi. que eu via que era 10 vezes mais caro no Brasil. E a gente se encanta com essas coisas, né? Tá bom. Carol. Tá. As mulheres sempre, né, pro lado mais estético da coisa, no meu caso, os produtos estéticos e de maquiagem, essa facilidade também de comprar acessório, roupa, artigos de decoração para casa, para cozinha, tudo isso era muita variedade e com um preço assim muito acessível, então a gente fica realmente muito louca para gastar. Essa parte aí é interessante. Olha a cara do Ronaldo. Uma frase louca para gastar. Tá certo. Muito bom, excelente. Então agora vamos passar para a terceira fase. Passou o encantamento, agora começa a ser normal. Vocês já estão vivendo lá, já acostumaram. Não é algo mais novo, mas continua sendo bom, né? Essa oportunidade. Mas já se tornou uma coisa comum para você no seu dia a dia, já que você já está vivendo lá há um bom tempo. Então, a próxima fase é a adaptação. Nessa fase, de acordo com a pesquisa, o que se percebe é que é uma fase que você começa agora a avaliar, né? E vem aquelas perguntas: será que valeu a pena ter vindo? Será que vale a pena tudo que eu estou fazendo? Vem aí o choque cultural.
É a fase que você começa a comparar e querer, às vezes, trazer o seu país para o país. Ah, porque aí a comida, o ingrediente que você não acha, você quer fazer aquela caldeirada, e Isso aí, será mesmo, que, não é? O isso mesmo. pirarucu, Tá aí um ponto já cadê a matador. maminha? Cadê a Cadê, alcatra? Cadê a cadê o picanha? meu tambaqui, que não tem Cadê aqui? o tambaqui? Então, essa fase agora, eu gostaria que vocês falassem aí sobre o processo de adaptação. E nisso aqui, eu gostaria que vocês pudessem falar, por exemplo, coisas que podem causar ansiedade, porque é nesse momento que começa a ser mais forte. Os momentos que às vezes podem ser momentos depressivos por causa dessa dúvida, como por exemplo, puxa vida, gastei todo o meu dinheiro e agora estou aqui com dificuldade, processos de vistos. O que nessa fase, o que pode que vocês acreditam que passaram, viram outros passar, que podem compartilhar, que pode causar aí muito estresse, pode causar muita ansiedade e até momentos depressivos. Ótimo. Então, exatamente, eu concordo plenamente que é nessa fase, depois que você já se encantou com tudo, é a fase que você começa a se questionar. E você pensa assim, poxa, será se de fato ter esse carro aqui, isso é tudo? Isso de fato é a minha felicidade? Será se eu trocaria essas coisas para estar mais perto da minha família? Então você começa a se fazer esses questionamentos. Será se, independente se o meu país ele não é tão seguro, mas será se vale a pena abandonar o meu país ou coisa do tipo, largar tudo que eu tenho aqui, porque o mais importante é estar perto dos amigos de infância, é estar perto dos amigos que eu tenho no Brasil. Então, eu consigo trocar essas coisas para estar mais perto da minha família, para poder ter um final de semana com os meus pais. Então, depois que passa essa fase do encantamento, você começa a se fazer muitos questionamentos. É um período assim que é crucial, porque você fica sempre comparando e vendo se vale a pena, né? Uma das coisas que mexe muito com a gente é essa saudade da família, né? A gente fica muito distante, às vezes só aquela ligação ali não resolve. Você queria estar perto mesmo, ter aquele contato físico, né? Com os seus pais. Uma coisa que eu enfrentei que para mim foi super, super difícil, me fico até um pouco emocionada de falar, foi que eu perdi meu pai nesse processo de ir para lá, para os Estados Unidos. Meu pai faleceu e foi bem difícil para mim, muito difícil mesmo. E foi bem no início, né? Uhum. Acho que Foi, tinha acho que... alguns meses. Uhum. A gente está muito ainda sentimental, então foi uma Foi experiência difícil. bem difícil. Tá em outro país e perder um ente querido, né? Não. Alguém da família, Perfeito. né? Entendi. E a outra coisa que mexe com a gente também é essa questão cultural, né? Você ter essa liberdade de ir na casa dos amigos ou da família, poder fazer essa transição, né? Digamos assim, ter essa liberdade de ir e vir, porque o seu país, sua cidade, sua vizinhança, você conhece tudo ali, mas você estando em outro país, você vai aprender toda a geografia do seu bairro, da sua cidade, você vai ter que aprender a andar com o transporte público se tiver. No nosso caso, não, era carro mesmo. Aí tem que aprender a usar o GPS, entre Entendi. outras coisas, né? Você não tem aquele contato direto mais com os seus amigos, você vai ficar tendo que falar com eles esporadicamente. Você vai criar, você vai fazer novos amigos, né? Mas aí vem a questão do idioma, né? No meu caso, eu já tinha, né? Eu sabia me comunicar e tudo, mas para o Ronaldo já foi diferente. Para mim já foi bem difícil, porque a Carol já chegou falando bem inglês e eu praticamente cheguei assim no nível básico, entrando no nível intermediário. Então, para fazer amizade, que a maioria que está ao teu redor ali são americanos, né?
para fazer amizade, essa amizade se tornar verdadeira, se tornar sincera, assim, ter aquele laço forte, isso demora muito tempo. Então, você se sente meio que sozinho. Pode perguntar. Perfeito. Então, só para pontuar algumas coisas, por exemplo, na pesquisa que eu fiz, mostra que é o seguinte: 55% dos indivíduos que migram, a barreira do idioma faz com que 55% tenham desafios emocionais, daí, né? Um estresse alto, ansiedade. Por quê? Porque a barreira da língua dificulta ele fazer amizades, dificulta conseguir um emprego melhor, né? E dificulta também, até mesmo se você está estudando, você entrou na faculdade, porque você tem um número de pontos que você adquire, mas isso não significa que você está com aquela comunicação. E principalmente Isso. que existe uma coisa, você se comunica com inglês básico com as pessoas no dia a dia, é uma coisa, mas a linguagem acadêmica já vai puxar muito mais. Verdade. O estilo da escrita é diferente, não é? A maneira que você vai usar para se comunicar é uma língua, ou seja, é muito mais rabuscado. Você vai ter que ter mais habilidades para ter essa comunicação, que é diferente da comunicação na rua, numa loja, no dia a dia. Né? Sim. Sim, É uma coisa que eu achei bem difícil mesmo para me superar é porque no Brasil sempre fui muito comunicativo, falando com todo mundo, podia me expressar do jeito que eu queria, e de repente você é meio que preso, porque você quer falar o que está na sua mente, mas a sua boca não é capaz de comunicar exatamente aquilo que você quer falar. Então você se sente meio que preso numa situação, ou você se sente meio que isolado, porque você não é capaz de falar o que você está pensando. Então é um momento muito difícil, essa fase em que você ainda não domina o idioma. Uma observação também, pegando um gancho na sua fala. Então, na pesquisa mostrou que 55% dos indivíduos começavam a ter, às vezes, episódios depressivos ou muita ansiedade por não conseguir se comunicar. E 39% dessas pessoas começavam a ter uma baixa autoestima, né? Por causa desses desafios, dele se achar, como você disse. No meu país, eu era um excelente vendedor, eu era um representante de vendas, ganhava bem, era tido como alguém altamente comunicativo, extrovertido, e aqui eu me torno uma pessoa introvertida, não me comunico, dificuldade para ter amigos, dificuldade para estudar, ou seja, mudou, é outra pessoa. né? Isso, você acha que o que a Carol falou é tudo, né? A parte mais importante. Você não consegue ser autêntico. Você sempre está lá retraído por causa dessa barreira do idioma. Até você conseguir superar, se sentir mais à vontade e começar a sentir que está se expressando aquilo que tem na sua mente, né? Então, aqui já vai uma dica. Se você vai migrar para um país que o idioma, por exemplo, é o inglês, estuda bastante. Isso. E eu daria até mais uma dica. Em alguns casos, pessoas que conversaram comigo, que estavam se preparando, depois que eu fiz essa pesquisa, eu sugeri que, se possível, a gente sabe que às vezes economicamente não é possível, mas se você pode, vai nesse país antes, para que você tenha uma experiência, nem que seja de um mês, não estou dizendo que vai resolver, mas a experiência vai mostrar, por exemplo, sua habilidade de aprender a língua, você vê um pouco da cultura, porque você já vai naquele local com um objetivo específico, de observar o máximo que você puder para retornar e ter uma preparação melhor. Aqui é uma dica. Né? Com certeza. Se não for possível, pesquisa o máximo na internet, vídeos de pessoas. Agora, precisa ser pessoas diferentes, porque cada um conta a sua experiência. Isso. E às vezes você pega alguém que tem uma situação econômica muito boa e que podia ir para o país e voltar e não ter problema nenhum, pode migrar para 3, 4, 5, é diferente de alguém que, de repente, vende tudo e depois vai gastar, porque quando você converte nossa moeda para a moeda
da Europa, ou Estados Unidos, ou aqui da Nova Zelândia, você perde muito. Muito. Perde muito dinheiro. Evapora o teu Então, dinheiro. eu vou só para pontuar aqui, depois vocês vão continuar rapidinho. Claro. Sem Eu problema. conheço um caso de uma pessoa que migrou para um país e ele estava ali com R$ 1 milhão, né? Só que quando você pega 1 milhão e você converte para o dólar, você aí baixa muito. Acredito que não dá nem meio milhão. Já vai para baixo. Não. Então, 200, a pessoa entrou na fase de encantamento. E na fase de encantamento, viajava para todos os lugares do país. Estava com filhos e esposa. Então, custo em hotéis e tudo isso. Para resumir a história, esses 1 milhão aí, não sei se deu o quê? 400 mil dólares. A pessoa, em um ano, torrou quase o dinheiro todo. Por quê? Ela viveu a fase de encantamento. E aí, acabou deixando o estudo para frente, foi curtindo e foi. Só que tinham filhos, 3, 4 filhos, esposa, então uma família de 6. E dinheiro, sabe como que é? Comida, sim, hotéis e tudo mais. Se você não tomar cuidado, até mesmo se você tiver uma boa economia e não souber usar, você vai perceber. Porque logo que você migra, seu dinheiro, na conversão, já perde o valor, né, drasticamente. Na Europa também. Exatamente, essa parte aí, quando você chega, você tem muitos gastos, né? Você vai ter que, por exemplo, no nosso caso, tinha que comprar carro, porque ali não funciona, o transporte público não é o meio de transporte das pessoas no dia a dia. Tem que alugar a casa, eles vão pedir um depósito a mais, que é um aluguel a mais, ou 2, assim, vai gastando, você vai ver o que eu trouxe, evaporou. E por ser estrangeiro, quando você vai se matricular numa faculdade, eles querem logo 1 ano de mensalidade adiantado. Isso. Então, assim, pelo que a gente percebeu, a maioria das pessoas, o dinheiro acaba nos 3 primeiros meses, nos 4 primeiros meses. Então, tem que correr atrás, né? De resolver esse problema. Tem que ter uma preparação financeira muito boa. Isso. E na maioria, muitas vezes, vende apartamento, vende carros para poder... Em um ano, esse dinheiro vai embora. Quer dizer, como você falou, até em 3 meses você já começa a ficar por causa da conversão. Esse é que é o grande desafio. Também. Né? Da conversão, que você está trazendo dinheiro de lá e você não está conseguindo fazer dinheiro no país que você está. Como falou, precisou do inglês? Teve gasto com o inglês lá. Né? Precisou... E outra coisa, os vistos às vezes permitem umas coisas, outras não. Limita. Como o estudante vem para cá, ele estuda part-time, né? Só que às vezes ele não consegue também, porque a escola muda os horários, acaba perdendo emprego. Foi alguns casos que eu vi aqui. Aí depois faz um bico aqui, outro ali. A outra coisa, nessa fase de adaptação, eu vou passar para o próximo passo, mas eu quero terminar essa, que, por exemplo, algumas pessoas têm que estar cientes. Tive a oportunidade de entrevistar pessoas, olha, eu entrevistei pessoas da Coreia do Sul, entrevistei pessoas das Filipinas, da China, entrevistei pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, que migraram para cá, brasileiros, argentinos, chilenos, ou seja, eu tive um leque japoneses também, porque eu queria ter uma visão bem ampla. E, por exemplo, eu tenho uma situação de uma pessoa que migrou e ele era um advogado no seu país de origem. Chegando aqui, ele foi trabalhar como ajudante de carpinteiro. Então, a questão também é, você está preparado para, por exemplo, ele não pode ter o reconhecimento do seu diploma. Às vezes pode conseguir, mas pode levar tempo. Eu conheço a história de um médico que ele demorou 10 anos. Conheço ele pessoalmente, para que ele conseguisse exercer sua profissão plenamente. Né? Fez Entenderam? 2 faculdades, né? Praticamente. Sim, isso. Outros tiveram que estudar praticamente tudo novamente. Existe uma diferença muito grande dos currículos e também o fato de você morar num país que a língua não é inglesa e você está migrando. Existem muitas diferenças de currículos, muitas mesmo, e tem a questão da língua
E aí vai. Isso. A comunicação, que pode ser uma barreira. Tem que fazer testes. Os testes são exigentes. Vão exigir muito mais, né? E se você tem que estudar, tem que pagar. E aí também não consegue trabalhar full time. Ou Isso, seja, o estudante sempre é meio tempo período. integral. Nesses países de língua inglesa, geralmente, pelo que eu saiba, meio período, Sim. né? Meio período. E aí é complicado. No caso, eu que estava lá fazendo faculdade, e daí tinha que trabalhar, e é meio período para estudar. A faculdade te exige bastante, uma quantidade mínima de crédito que você tem que fazer. Aí eu tenho a família, tem que cuidar das coisas. Então é muita coisa que acaba deixando a sua mente com um nível de estresse muito grande, Muito né? alto. E aí nós procuramos o Britão. Nós procuramos ele para salvar a pátria. Na minha visão, né, pelo o que eu percebi foi o seguinte: são problema, desafio, dificuldades você vai ter em qualquer lugar onde você mora. Mas quando você está em um outro país, são muitos desafios ao mesmo tempo. Então, o que do nosso país de origem de vez em quando acontecia, quando você decide emigrar ou fazer um intercâmbio, estudar em outro lugar, são muitos problemas que chegam junto com a sua chegada nesse novo país. Então, você tem que ter uma capacidade de administrar muito bem todos esses problemas de uma só vez. Então, acredito que essa que é o X da questão. Você tem que aprender novas técnicas para poder gerenciar tantos problemas de uma vez só. E aí não é fácil, tem que ter conhecimento. Foi aí que entrou todo esse conhecimento para poder ajudar a gente a saber fazer o balanço certo, né? Para poder ter o equilíbrio certo e saber administrar todos esses sentimentos aí juntos. Principalmente porque até agora a gente falou dos adultos, né? Agora, quando você tem filhos, os filhos vão ter os seus problemas que são lá particulares e específicos para quem é criança. A dificuldade de fazer amizade, dificuldade com o idioma, quer ter mais amigos, né? E tem poucos amigos. Os amigos que são daquele país, por causa da dificuldade do idioma, não vão procurar muito, então ele vai se sentir meio isolado. As notas na escola, por não estar entendendo muito bem o professor, quer voltar para o país. Então, assim, o que eu digo é o seguinte: é muita coisa de uma só vez. Tem que saber, tem que ter uma capacidade de administrar isso tudo. Pontuar aqui algumas coisas. Primeiro, você migrar sozinho, ou seja, solteiro, é uma coisa. Migrar o casal somente é uma coisa. Com filhos é outra. Então, nós queremos deixar claro aqui para as pessoas que a ideia aqui não é mostrar para você que tem um monte de problema e que você não siga seu sonho. Muito pelo contrário. É deixar você atento de que situações adversas podem acontecer e, de antemão, você já pode preparar você mesmo. Entendeu? Como o Ronaldo, por exemplo, desafio com a língua. Carol já não tinha. Para ela, foi muito mais suave. Para ele, nem tanto. E aí, isso causou um pouquinho de ansiedade maior no Ronaldo do que para a Carol. Quando eu comecei a conversar com vocês, dava para perceber, né, essa diferença. Então, trabalhei e eu conversei com o Ronaldo, teve uma experiência. Eu lembro que a Carol teve bebê, né? Sua filhinha nasceu, a Savana. Nasceu lá. E o Ronaldo, ele estava assim num período de muita ansiedade, né? E aconteceu um episódio lá, e você poderia contar para nós como foi aquela... Sim, pouquíssimas pessoas mesmo sabem o que aconteceu. Então, no dia em que a nossa filha mais nova nasceu, né, a Savana, a Carol teve uma complicação no parto, né? E, assim, quase, eu digo poucas pessoas sabem porque foi uma coisa bem delicada. Quase a Carol vai embora, quase a Carol vem a falecer. Consigo nem falar isso direito, porque para mim foi muito difícil. E já tinha todo aquele problema de ansiedade, todo de tentar gerenciar tantos problemas, e de repente a Carol tem uma infecção
depois do parto e teve essa complicação, e eu presenciando tudo aquilo, para mim foi muito forte, assim, conceber a ideia de que ela poderia partir. Então, parece que aquilo tirou toda aquela alegria de ter um filho vindo ao mundo e, assim, me senti muito, assim, aquilo foi muito forte para mim suportar. Então, o que aconteceu? Eu percebi naquele momento que meio que eu estava perdendo um controle da situação. Eu comecei a sentir algo, falei assim, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas isso está sendo muito forte para mim conceber e eu preciso de ajuda de alguém. Foi quando na hora eu liguei para o senhor e o senhor me orientou com algumas técnicas de respiração, com algumas técnicas para controlar a ansiedade, e foi quando aquilo me ajudou bastante. E eu consegui me controlar naquele momento, me restabelecer naquela situação tão difícil e consegui gerenciar aquele momento que, para mim, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Com certeza. E assim, eu fiquei muito feliz porque você estava no hall do hospital, andando para um lado para o outro. Você até me pegou o celular, pediu para eu falar com uma das, não sei se era médica, né? Na hora. Então foi uma operação sincronizada, né? Sim. Mas você sentou lá no hall mesmo ali do hospital, a gente conversou, fizemos. Então, assim, para mim foi uma oportunidade muito boa de poder ajudar e também, assim, saber que tudo ficou tão bem, né? Que a Carol tá aí, ó, mais linda do que antes, tá bem melhor, tá saudável, você tá feliz. E a menininha também nasceu muito bem. Sim. Então, isso que faz a gente ficar, que faz valer a pena esse trabalho que a gente realiza. Então, eu quero falar mais uma vez para as pessoas. A ideia aqui é exatamente mostrar para todo mundo como você pode se preparar melhor. E não que você barre os seus sonhos ou que ache... Porque, como o Ronaldo disse, desafios, ansiedade, depressão, você pode ter em qualquer lugar, inclusive no país que você está agora. Mas o que a gente quer dizer é que o processo de imigração ele vai trazer um pouco mais de intensidade, porque você tem um choque cultural, você tem a falta da família numa hora dessas aí, você tem a falta dos amigos que você conviveu desde criança ou da adolescência, todo esse suporte falta. E aí você tem que estar com a sua resiliência psicológica. Por isso, aqui a intenção é que você não somente tenha uma preparação financeira, né, econômica, mas que você tenha também uma preparação emocional, que você tenha consciência do que vai enfrentar, pesquise melhor qual é as diferenças dos países, o clima, se você realmente está disposto a lidar com o clima. Uma das coisas que tem na pesquisa também é o desafio quando você lida com subemprego. Porque, como eu falei, você tem uma posição, ganha muito bem no país de origem, quando chega lá, você vai ter que trabalhar com limpeza, você vai ter que trabalhar limpando as casas, como faxineiro. A maioria das pessoas entrevistadas estavam fazendo o quê? Trabalhando como lavando pratos, trabalhando com limpezas na universidade, limpeza de casa, trabalhando como babá. Foram os 3 que encontrei que tinham, a grande maioria estava fazendo. E pessoas que tinham boas qualificações, gerentes de banco, advogados, psicólogos, tudo, né? A gente tem essas experiências. Então, você está preparado? Se você sente que não, então se prepare, porque a ideia é essa, é que você passe por um processo de adaptação e você esteja melhor preparado. Isso. Né? Desculpa. A gente acredita que se a pessoa de fato se preparar bem, pensar nesses pontos, porque a maioria das pessoas que a gente conheceu praticamente fala assim, não, eu estou disposto a fazer qualquer coisa, eu só quero estar lá nos Estados Unidos, um exemplo. Mas quando chega, o dia a dia é diferente. Muito diferente do que quando você estava lá falando que estava disposto a fazer qualquer coisa. Se você se preparar bem, sua experiência vai ser excelente. Pronto. Porque senão
Se você não prepara bem, você vai ficar, depois do encantamento, a adaptação pode ser algo Sim. Bem muito doloroso, complicado, né? né? Você Então, pode legal. perder o que tem. Isso, o bom de fazer essa live, poder abrir mais a mente das pessoas para que possam estar resilientes nesse momento, é pegar essas nossas anotações, né? Fazer disso, bom, eu vou pegar isso como aprendizado para mim e para minha família, ou para o meu marido, que seja, e vou levar isso para que a minha transição, para que esse processo de migração seja mais suave no meu caso, né? As pessoas que estão assistindo. Perfeito. Então, eu vou fazer uma pergunta, eu vou colocar o cabo aqui, caiu o cabo do meu computador, mas eu vou fazer a pergunta e vocês continuam falando aí, que eu só vou conectar aqui. Perfeito. A pergunta é o seguinte: passou a adaptação? De acordo com a minha pesquisa, você vai para a fase da decisão. Que fase é essa? Comparou, avaliou, adoeceu, estresse, ansiedade, o visto, tem que renovar, tem que ter mais dinheiro para depositar, tem que fazer isso e aquilo. Aí vem a decisão. Fica, não fica, volto para o país de origem, migro para outro país. O que eu faço? É a decisão, ok? Sigam aí que eu vou só conectar aqui. Tá, tudo bem. Lá, Carolzinha. A fase da decisão é uma fase super importante, né? No nosso caso, a gente decidiu sair do país, né? Depois de 3 anos e meio, eu fiquei grávida da Savana e tudo. E aí a gente decidiu que a gente queria ter essa experiência aqui na Espanha, né? Depois de eu já ter tido a Savana, ficaria mais complicado para eu gerenciar todo aquele mesmo perfil que eu estava tendo antes, né? Com a Savana e com a Daiane, com a faculdade, com o trabalho, administrar tudo isso. E aí nós decidimos ter essa experiência aqui na Espanha, de aprender o espanhol, né? Antes de voltarmos para o Brasil. Sim. Inclusive, foi depois do 3º ano, quando as coisas estavam muito bem para a gente nos Estados Unidos. A gente estava vivendo, na verdade, o nosso melhor ano nos Estados Unidos e realizando muitos sonhos e com a vida praticamente estabilizada. E foi nesse momento, parece até engraçado, mas foi no nosso melhor momento, que a gente começou a sentir que tinha chegado a hora, que era a hora de respirar novos ares, de fazer uma mudança. Uma mudança. Exato. Perfeito. Chorando. Vou ter que me ausentar, gente. Com licença. Pode salvar a Savana, não tem problema. Tá certo. Então, Ronaldo, hoje vocês estão com novos projetos, né? Sim. Que projetos são esses que vocês estão realizando? Falar para as pessoas aí. Ótimo. Eu tive muita dificuldade para aprender o idioma. Eu pensei que o fato de eu estar morando nos Estados Unidos, só o fato de estar morando lá, esse problema ia ser resolvido rapidamente. O problema é que eu percebi que muita gente morava nos Estados Unidos já há muitos anos, mas não tinha conseguido a capacidade de desenvolver na conversação. Foi quando a gente procurou, pesquisou as melhores formas, pesquisou os poliglotas e tentou aprender as técnicas de como uma pessoa pode conseguir evoluir na conversação, assim, o mais rápido possível. Sim. E a gente aprendeu muito com essas técnicas, aplicou, no meu caso, tivemos resultados muito rápidos depois que a gente começou a aplicar essa nova metodologia, e a gente decidiu fazer um programa baseado nessa nossa pesquisa de como conseguir evoluir na conversação, especificamente na conversação. E decidimos abrir uma escola de inglês online, que é a Smart Conversation. E hoje nós temos alunos, e inclusive a maioria dos nossos alunos mora nos Estados Unidos. Eles gostam tanto do nosso programa que querem um programa que dê essa solução. Como evoluir rápido na conversação. E hoje nós estamos trabalhando nesse projeto, morando aqui na Espanha, mas trabalhando em cima desse projeto, com alunos no Brasil, nos Estados Unidos
e alguns aqui na Europa também. Perfeito, muito bom. Então, Smart Conversation, é isso aí. Estamos aí os idealizadores dessa nova empresa. Parabéns aí, olha, por essa iniciativa. Muito obrigado também, assim, pelas dicas que vocês deram. Foram momentos, assim, que teve seus desafios, mas também foram momentos memoráveis. Vocês fizeram faculdade nos Estados Unidos, tiveram uma experiência lá, a sua filha nasceu, tá tudo bem, sua esposa também tá bem, você, e vocês estão agora com esse novo projeto e com certeza vai dar certo, seguindo adiante com resiliência e tudo que você aprendeu, né, lá como gerenciar já está te ajudando aí na Espanha, certo? Com certeza. Aqui a experiência está sendo totalmente diferente. Então, o que nós vivemos lá, quando nós chegamos, nós, como se fosse assim, já estávamos batizados. Então, conseguimos gerenciar todas as coisas de uma forma muito melhor, muito mais equilibrada e tirando muito mais proveito dessa situação de estar vivendo em um outro país. Então, assim, nos Estados Unidos, para a gente foi uma época incrível, de muito aprendizado. Não nos arrependemos em nada do tempo que vivemos lá. Foi incrível, maravilhoso, apesar desses desafios que não só nós passamos, mas acredito que a maioria dos brasileiros que estão lá também passam. Mas a gente não se arrepende de momento nenhum de tudo que a gente viveu lá. Perfeito. E o momento na Espanha? Você poderia só citar assim, quais as diferenças por causa de uma experiência anterior, algumas coisas específicas? Sim, então a gente já chega mais maduros no aspecto de saudade da família, nós já chegamos mais maduros na parte de administração do dinheiro, mais maduros com respeito. Quando a gente sai do nosso país, a gente tem muitas restrições por ser estrangeiro, e aquilo é meio como um choque, parece que tudo é proibido para você. E quando eu cheguei aqui, a gente já chega mais ciente dessa situação, então a gente sabe gerenciar melhor. Então, assim, tudo fica mais gerenciável quando você já passou por todos os problemas, então você consegue encarar tudo mais tranquilamente. Aspecto financeiro, aspecto emocional, tudo fica mais fácil de gerenciar. Então, a tua experiência naquele novo país se torna, assim, muito mais agradável. Como está sendo aqui para a gente. Isso. Então, e aí, o que acontece? As pessoas que estão ouvindo, que estão nos assistindo e ouvindo o que nós estamos falando sobre esses desafios, na preparação, tudo isso já pode ser levado em conta. Porque a ideia dessa live aqui é exatamente trazer algumas situações, como vocês estão falando, para que as pessoas possam ter uma visão melhor e prepararem-se melhor para esse processo de adaptação. Porque o encantamento é tudo muito bom, mas a fase de adaptação, porque depois você vai entrar na fase da decisão. E você, então, como eu falei antes, preparação, a primeira. Aí você vem encantamento, segunda, adaptação, terceira, e aí a decisão é a quarta, e vocês pararam aqui porque decidiram migrar. Foi isso que eu expliquei no início. Depende do seu propósito e do que você vai fazer. Não quer dizer que você falhou ou não, mas significa que você tinha outro propósito e foi uma decisão tomada ali. Isso. Se você parte para as pessoas que decidem ficar, aí passariam para a fase da solidificação, da permanência e, finalmente, o estabelecimento. Mas nós paramos aqui. Isso. Queria saber se a Carol pode... Oi, desculpa. A gente sentiu que o tempo chegou, que a gente tinha concluído a nossa missão. Perfeito. Pelo qual nós tínhamos feito esse intercâmbio, sentiu que concluiu e era hora do próximo passo. Perfeito. Então, ou seja, vocês concluíram tudo que tinha que concluir. Isso é o caso de uma pessoa que diz, eu quero estudar, aí faz o curso, eu quero aprender outro idioma e depois voltar para o meu país. Pronto. Ele passou ali ele preparou, teve o encantamento, teve a adaptação, depois entrou na fase da decisão. E como nós falamos, fase pode ser 1 ano ou 2 anos, porque a decisão é aquela, não, a gente vai voltar. Tá bom, mas só vamos voltar daqui a 2 anos.
mas é aquela Sim. fase. Porque aí depois, ou 1 ano, 6 meses, depende. Depende da experiência e depende do seu propósito, se foi realizado ali ou não, ou se falta alguma coisa a mais, né? Essas são as fases, né? Nós temos aí, Sim. de acordo com a minha pesquisa, são 7 fases, e eu apresentei um esboço dessa pesquisa. Eu fui convidado para para participar do simpósio na Austrália, em novembro desse ano. Eu não sei se vou poder estar presente lá, porque as fronteiras ainda estão fechadas, se vai ser algo que faremos remotamente, ou se até lá as fronteiras vão se abrir, né? Mas vou participar de alguma forma, mandando minha pesquisa, ou fazendo alguma apresentação online, ou até mesmo alguma apresentação na mídia para eles em relação a essa pesquisa, né? Foi um convite que eu recebi o ano passado, mas não foi possível participar desse simpósio na Austrália, mas esse ano eu vou participar, ou presencialmente ou remotamente. Mas vai ser uma bênção participar, porque eu fiz 2 pesquisas. Uma que foi os desafios emocionais e a outra... Opa, está de volta. E a outra pesquisa foi os desafios relacionados ao trabalho. Mas temos algumas perguntas aqui, rapidinho. Uma delas é: a diferença cultural entre Brasil e Espanha é grande? E 1 minuto. Tem uma outra, já para vocês pensarem aí. Está sendo mais difícil na Espanha ou foi mais difícil nos Estados Unidos? A bola está com Eu vocês. sabia que ia ter essa pergunta. Olha. A diferença cultural de Brasil e Espanha. Brasil, Espanha ou Estados Unidos e Espanha? Não, ele falou Brasil e Ó, Espanha. a primeira aqui é: a diferença cultural entre Brasil e Espanha é grande? Brasil e Espanha. Brasil e Espanha. É um. É E a grande. outra: está sendo mais difícil na Espanha ou foi nos Estados Unidos? Então Tá vamos sendo pela mais primeira. Diferença Tá. cultural entre Brasil e Espanha. Diferença Se é grande. cultural entre Brasil e Espanha. Falando a verdade, é porque aqui, querendo ou não, eles falam espanhol, mas eles são europeus, né? Então aqui a cultura europeia, apesar de estar Sim. cercada pelo Mediterrâneo, mas eu acredito que a gente não vê muita, como eu posso dizer assim, eles se parecem muito conosco, né? Eles parecem demais com o povo brasileiro, mas a diferença cultural, eu diria que existe, claro, existe, mas não é muito assim diferente, não, digamos, né? Sim. Eu me sinto É menos muito do que os Estados Unidos também? Não, é muito menos, é muito menos, é muito menos. E eu acho que aqui eu me sinto até mais Brasil. Às vezes eu penso que eu tô, tipo, no Rio de Janeiro, andando aqui por Valência, sabe? Assim, Entendi. eu acho que aqui me lembra mais do Brasil do que nos Estados Unidos, Sim. com certeza. Mas Interessante. assim, mas não que aqui seja como o Brasil. Eu não sei se dá para explicar muito bem isso, mas o que dá para dizer é que aqui é muito agradável, aqui é Isso. muito bom mesmo. Então, pela próprio idioma, que é um idioma com espanhol, que a gente está acostumado com a América do Sul, né? Mais latino, mais próximo, né? Talvez a cultura seja nesse sentido, né? E a outra é: está sendo mais difícil na Espanha ou foi nos Estados Unidos? Responde também, cara. Olha, eu vou falar o seguinte, nos Estados Unidos foi difícil os primeiros 12 meses. Foi difícil, sabe? Primeiro ano. O primeiro ano, tá? O primeiro ano é sempre difícil porque tem toda essa adaptação que a gente já conversou aqui. Aqui, eu não sei dizer, porque aqui só é difícil. Ai, não sei explicar, gente, mas eu gosto muito daqui. Eu amei os Estados Unidos. Eu amo para onde eu vou. É difícil explicar. Você tem uma boa adaptação, vamos dizer assim. Você se adapta facilmente. Isso. Então, assim, eu acho que passou aquele ano mais difícil nos Estados Unidos, o resto foi maravilhoso. Eu assim, sou tão feliz e grata por ter passado por todas aquelas experiências e que me trouxeram, assim, uma maturidade, sabe? Uma visão melhor sobre a vida. E aqui, principalmente, aqui, assim, parece que veio para... Foi a cereja do bolo, sabe? Então, assim, eu tô me sentindo... Aqui eu me sinto muito feliz também, me sinto em casa, o clima é agradável e, enfim, tá sendo muito bom. Nem vou dizer a onde foi mais experiência... difícil.
Não vou A dizer onde foi experiência mais. pode ser diferente, né? Para cada um. Sim. Então, quanto mais E adaptável, melhor. o que você diria, Ronaldo? Eu diria que, como nós já aprendemos, tivemos nossas primeiras lições nos Estados Unidos e tivemos que encarar várias dificuldades ao mesmo tempo, meio que a gente aprendeu a gerenciar tudo, e quando chegou aqui, essa nossa capacidade de gerenciamento já estava bem melhor. Então, assim, foi bem mais agradável aqui o nosso primeiro ano do que o nosso primeiro ano nos Estados Unidos, mas porque lá a gente aprendeu as lições. Então, em qualquer lugar para onde a gente fosse, seria melhor, com certeza. Graças ao Flávio Brito, que deu esse toque aí pra gente. Isso é interessante, porque um trabalho realizado lá. Então, vamos dizer aqui, ó. Vamos unir tudo aqui. A genética de vocês, o espírito aventureiro. 1. Aí vem a experiência no país. 2. E depois o acompanhamento profissional, que conduziu um pouco mais, guiou. E aí aprenderam mais como gerenciar a sua emoção, como controlar comportamento, como passar por esses momentos de ansiedade e usar isso como lição positiva. Essa é a ideia da resiliência psicológica. Para a vida fortalecer inteira. O indivíduo. Isso. Né? Quer falar, Ronaldo? Não, o que eu ia falar é que o que a gente aprende vai levar para a vida inteira. E vai fazer sempre com que, independente de onde você esteja, sua experiência seja boa. Isso. Exatamente. Então, resiliência psicológica é a chave, pessoal, para ter sucesso, não somente no seu dia a dia, onde você está, mas também você pode aplicar isso no seu processo de imigração. Por isso que eu sempre falo, né? Seja o seu próprio agente da adaptação no processo de imigração. Você pode ser o agente da sua própria mudança. É muito bom. Foi um prazer, Ronaldo e Carol, estar com vocês hoje. Muito obrigado aí pelas dicas. A gente agradece muito o convite. Ficamos muito felizes. Esperamos ter colaborado de alguma forma. Que a gente não tenha assustado ninguém, por favor, porque pelas nossas faces, vocês podem ver que a gente, assim, apesar de ter passado por dificuldades que todo mundo vai passar, né? Nós somos humanos. Nós superamos, nós estamos vivendo felizes, dias felizes, uma fase nova, aproveitando o melhor da vida, sabendo apreciar as pequenas coisas e principalmente dando mais valor ao tempo que a gente tem como família. E nós nos encontramos na próxima semana. Vamos divulgar aí a próxima live. Não percam. Seja o agente da sua própria mudança. Você pode. Prepare-se, porque você pode atingir aí suas metas, realizar os seus sonhos com resiliência psicológica. Tenham uma boa noite onde vocês estiverem, boa madrugada aí na Espanha, bom dia aqui na Nova Zelândia e bom dia e boa tarde e boa noite a todos. Tchau, até mais.